Boa tarde, meninas, boa tarde. Que bom, mais uma vez estamos aqui nessa tarde. Estou um pouquinho nervosa, mas estou animada, estou feliz por ter vocês, por estarmos juntas. É, Nesse dia de hoje tão especial, né? Eu sabia que agora no mês de maio nós comemoramos, né, o mês da família, mas eu não sabia que o dia era hoje, né? Dia 15 de maio. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus, precisamos, né, conversar sobre isso, precisamos falar sobre isso. E aqui estamos, né, para falar dessa instituição, né, que é a família, tão importante para nós. Então vamos lá, meninas, vamos começar aqui com uma oração. Vamos comentar aqui. Boa tarde, Dri. Boa tarde, Marli. Vamos orar então para nós iniciarmos, meninas. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa tarde que o Senhor tem nos dado, por mais esse dia que o Senhor preparou para cada uma de nós, Pai. Deus, nós te damos graças, Senhor querido, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por tudo que o Senhor vai fazer. Pai, nos colocamos diante de Ti nessa tarde, Senhor, porque queremos, Pai, aprender um pouquinho mais de Ti, Pai. Queremos, Senhor querido, estar aos Teus pés, Pai, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse dia, Pai, nessa tarde. Pai, guarda cada uma das minhas irmãs, traz aquelas, Senhor, que Tu queres que elas estejam aqui conosco nessa tarde, Pai. Senhor, que tudo que viemos falar, Senhor, que todo louvor, que toda palavra que vai ser falada nessa tarde, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que seja, Senhor querido, palavras edificadoras, Pai, palavras abençoadoras, Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Nós te convidamos para fazer parte dessa reunião conosco, Pai. Estamos aqui por Ti e para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, como eu estava falando, né? Hoje é o Dia da Família e sabemos que a família é o que mais tem sido atacada nos dias de hoje, né? Temos passado tantas lutas, tantas provas, tantas, tantas coisas, né? Mas o Senhor tem nos dado vitória em cada uma delas e vai continuar nos dando vitória. E quanto mais graça, né? Quanto mais sabedoria, quanto mais discernimento nós buscarmos, né? Como mulheres, como mães, né? Como conduzir as nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos, mais vitórias nós teremos. Amém? Eu quero pedir para a Iraída, amiga, traz um louvor para a gente começar a nossa reunião, por favor. Amém, amiga. Pai do Senhor Jesus, meninos. Então vamos adorar o Senhor juntas. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo
que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Ele continua fiel. Amém. Deus abençoe, meninas. Amém, meninas, amém. O Senhor, Ele é sempre fiel, né? Ele é fiel a nós em todo momento. Meninas, eu quero começar a ler 2 salmos que eu estava aqui lendo, né? E pedindo ao Senhor uma direção do que eu ia compartilhar, né? Juntas, que pudéssemos compartilhar nessa tarde, né? Conversando e falando sobre família. E eu quero ler com vocês o Salmo 127 e o 128 também, eles são bem pequenininhos, que diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos serão um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas.
não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Salmo 128. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Amém, meninas. Eu estava lendo, né, e meditando nesses dois capítulos e né, o Senhor ele nos deu uma promessa, né? O Senhor ele nos deu, ele nos fez, né? A primeira coisa que o Senhor criou foi a família, né? Ele instituiu a família, né? A família é um projeto santo do Senhor. E através da família, né, nós vemos que tem uma hierarquia, né? A família, eu acredito que ela é um reflexo, né, da Trindade. Né? Ela tem, né, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E nós temos a família também, que né, é uma hierarquia, né? Não sei se seria hierarquia, né, a palavra que é certa para usar, mas existe uma ordem, né? Tem o pai, a mãe e os filhos. Cada um tem, né, um lugar especial na sua função. E muitas das vezes a gente vê, né, e até mesmo conversa com algumas pessoas, com algumas mulheres, né, da dificuldade da maternidade, da dificuldade de educar um filho, né, de tantas dificuldades, mas quando a gente começa a ler a Bíblia, né, quando a gente começa a usar a Bíblia como né, o nosso manual, né, pedindo a Deus direcionamento, a gente vai encontrando claramente vários pontos, né, que a gente vai aprendendo e vai guiando os nossos filhos, e também durante esse processo todo a gente vai vendo assim como o Senhor vai colocando pessoas para nos ajudar, né, o Senhor vai usando pessoas para falar conosco e qual o caminho a seguir, né, o que fazer, porque hoje em dia são tantas coisas que os nossos filhos, né, que as famílias têm enfrentado, tantas coisas que temos vivido, né? Uma delas é, né, como diz gente, esqueci a palavra, de gênero. Ai, gente, esqueci. Né, mas tem tantas coisas, tem feminismo que a gente, né, tem lutado e tem visto que tem se infiltrado nas escolas, né, nas amizades dos nossos filhos, e muitas das vezes a gente não sabe como lidar com isso, né? Tantos pratos apetitosos que Satanás tem oferecido, né, no trabalho para a mulher, a liberdade, o empoderamento, né, coisas assim que muitas das vezes a gente vê coisas tão difíceis de dizer não, né? Ai, não, mas eu preciso, é uma ótima oportunidade, um dinheiro a mais para minha família, e acabamos terceirizando, né, a educação dos nossos filhos, não temos tempo em casa para os nossos maridos e nem para a nossa própria casa, né? E isso tudo são coisinhas que ao longo do tempo vai se acumulando, né? E de repente, quantas de nós a gente já viu, e eu falo por mim mesmo, né? Eu tive um casamento que não deu certo, meu primeiro casamento durou 5 anos e meio, e foi assim, parece que foi do nada, tudo aconteceu e né, teve ali a separação, o divórcio, e eu lembro que na época eu fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu? Foi de repente, mas foi muita coisa que de repente assim explodiu, muita coisa aconteceu, né? Só que depois que tudo aconteceu ali, eu comecei a parar e a pensar
E até hoje olho para trás e vejo algumas coisas e não foi de repente, né? Foi coisinhas pequenininhas que, deixa para depois eu resolvo, depois eu faço. E, né, eu estava ali naquela correria com um bebezinho recém-nascido. Eu tive a minha filha muito jovem, a minha filha nasceu, eu tinha 20 anos e eu estava em outro país, sozinha, não tinha ninguém para me ajudar. E então aquela preocupação, né? E eu podia falar com a minha mãe só a cada 15 dias, porque na época meus pais não tinham telefone próprio na casa deles, então eu tinha que ligar cada 15 dias, né? Cada 2 semanas, num sábado, a 1 hora da tarde, que a esposa do pastor ia na casa da minha mãe chamar ela para me atender. E era muito caro uma ligação nos anos, né, em 2000, no ano de 2000, quando a minha filha nasceu, 99, né, 1999, 2000, era muito caro para fazer ligação para cá, então era tudo muito corrido. Então eu vivi tudo muito sozinha, né, a pressão de muitas coisas e foi acumulando muitas coisas, até que de repente, né, houve ali uma separação, houve ali um divórcio, foi muito triste, foi muito complicado. E a gente vê que hoje em dia, né, a gente tem tanta facilidade, hoje em dia nós temos, né, a tecnologia que facilita tantas coisas, só que também, por outro lado, ela veio assim para tirar, né, a atenção de muitas mãezinhas, né? A atenção dos filhos, a atenção da casa, porque às vezes pegamos o telefone e ficamos ali olhando, olhando, quando a gente vê, passou 1 hora, passou 1 hora e meia, né? Passou 2 horas. E então a gente vê que, né, aí chega o marido em casa cansado, com fome, e não tem nada pronto, a casa não está organizada. Meninas, isso tudo são coisinhas, né, que pode acontecer uma vez ou outra, mas quando começa a acontecer muitas vezes, isso só vai acumulando, né? E às vezes os filhos, né? Meu Deus, é aquela correria quando a gente vê que está atrasado. Já aconteceu isso comigo várias vezes, né? Com as crianças pequenas. Meu Deus, a hora de ir para a escola, aí está atrasada, aí isso já fica nervosa, daí o menino está no caminho, aí aquela loucura, né? Mas são coisas que o inimigo, eu vejo isso como oportunidades, né? Pequenas brechas que o inimigo vai entrando para causar, né, um grande problema no meio das famílias, né? E de tirar a nossa atenção dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, meninas, porque eu não vou mentir para vocês, mas é tão bom às vezes ter o nosso tempo, o nosso silêncio, ficar ali no nosso mundinho, né? É bom descansar a nossa cabeça. Mas quando a gente, né, resolveu ter uma família, a gente resolveu criar uma família, nós também precisamos entender que não é só sobre nós, né? É sobre o todo, a casa, né? O esposo, os filhos. E eu vejo que isso tem sido uma das coisas que tem tirado tanto, né, a atenção de muitas mulheres dentro das suas casas, né? E às vezes acontecem coisas que a gente fica se perguntando, nossa, mas o que eu fiz? Onde aconteceu isso? Como aconteceu isso? Eu não vi, mas porque nós estávamos, né, talvez focadas em outras coisas, né? E a Bíblia que a gente lendo, né, no Salmo 127 e no 128, né, o 127, 1 fala, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. E aqui a gente vê que nós precisamos colocar o Senhor, né, como o principal na nossa casa, o principal em tudo que nós fizermos, né? Porque se o Senhor não está ali como o principal na nossa casa, como, né, o mais importante, tudo que a gente for fazer vai ser em vão, porque vira uma bagunça, não tem prioridade, não tem respeito. E fala, né, se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas, né? Porque muitas das vezes a gente, né, quer fazer tudo, a gente quer estar no controle de tudo, não quer entregar 100% ao Senhor, né, o controle do nosso lar, controle da nossa casa, achamos que a gente está fazendo tudo certo, achamos
que a gente está fazendo, né? Que do nosso jeito é melhor, que do nosso jeito é mais rápido, mas nessas, né, nessas horas, né, que nós vemos o tanto que nós erramos quando a gente age com as nossas próprias mãos, né? E uma das coisas, meninas, que ao longo da minha vida eu passei por algumas situações, né? E eu vi assim claramente que foi o Senhor que permitiu algumas pessoas entrarem na minha vida muito rapidamente, assim, só mesmo para me dar algumas direções. Eu lembro que quando eu me mudei para o Alasca em 2007, eu acho que no ano de 2008, eu trabalhava numa academia, eu cuidava da salinha das crianças, lá nós tínhamos tipo uma salinha, enquanto os pais, né, treinavam, eles podiam deixar as crianças numa salinha da academia, e eu trabalhava nessa salinha com as crianças. E depois dali eu comecei a ficar muito cansada de trabalhar. Ah, não, na verdade não foi isso. Eles precisaram de ajuda, que a menina que cuidava dos banheiros, da limpeza dos banheiros, não pôde ir, alguma coisa assim. E eu fui repor o trabalho dessa menina. E aí tinha a academia era dividida em duas partes. Outra parte era uma parte que tinha as toalhas, e era para as pessoas pagavam mais para fazer parte dessa parte da academia. E eu estava lá, né, trabalhando, limpando, dobrando tudo bonitinho, deixando tudo arrumadinho. E eu lembro que as caixinhas de lenço de papel, assim, eu dobrei, assim, bem bonitinho. Então eu fiz um likezinho, assim, e tal, coloquei lá. E uma... Vou tentar... Vou deixar o microfone aqui aberto. Eu lembro que eu estava ali trabalhando e passou uma senhora e falou assim para mim: nossa, como, né, que capricho, amei o que você fez nas toalhinhas aqui, nos papéis, nos lenços de papéis e tal. Eu agradeci ela e tal. E o pessoal gostou tanto do meu trabalho aquele dia lá que eles me chamaram para cuidar daqueles banheiros lá. E era o vestuário, era lindo, a gente tinha que botar água com limão, era bem bacana. E eu aceitei e fui trabalhar lá. Porque nessa época eu tinha meus dois filhos pequenininhos, né? Eles têm somente um ano e meio de diferença um do outro. Então, um estava com 2 aninhos, o outro estava com 3 aninhos e meio. Eu não podia trabalhar fora, porque senão eu ia ter que pagar, né? A escolinha para eles, creche e tal. E eu não tinha condições, porque era muito caro. E lá na academia eles podiam ficar de graça, não pagava nada, porque eu era funcionária, né? Então, no clube, na verdade. E aí essa senhora falou assim para mim: você limpa a casa? Eu estou precisando de alguém que limpe a minha casa. E eu falei: não, eu posso ajudar a senhora no sábado, que eu não trabalho e tal. E eu fui na casa dela um dia lá limpar, e estava lá limpando e conversando, e ela falou assim para mim: eu sou diretora de uma escola aqui, me falou qual era a escola. Eu falei: nossa, que bacana e tal. E ela falou assim: olha, eu sei que tu tem uma filha de 8 anos e eu quero te dar uma dica do que você deveria fazer como mãe, como família com ela, que vai ajudar muito ela. E eu fiquei ouvindo ela. E ela falou assim: olha, os filhos, é muito importante você ter uma refeição por dia com seus filhos sentados ao redor da mesa. E ela começou a me trazer algumas informações e eu fui pesquisar depois, eu vi que realmente eram verdadeiras, né? Ela falou assim: 75 ou 76% dos filhos que têm uma refeição ao dia com os pais ao redor da mesa, eles têm 75% deles tiveram mais chances na vida de não se misturar com drogas, não se misturar com bebidas, né? Não ter vícios,
foram crianças que fizeram uma faculdade, né? Fizeram cursos especializados, né? Acho que fala assim, e se deram bem na vida, né? Porque tiveram um vínculo familiar, né, maior e tal. E aí ela me explicou aquilo e eu fiquei, né, escutando ela e tal, e ela falou assim, olha, e também, quando as crianças estão ao redor da mesa com os pais, é onde eles falam tudo. Tipo assim, é onde que as crianças falam. E se eles não falam, você, como mãe, pergunte a eles, filho, como foi seu dia na escola hoje? O que aconteceu? O que fez? Né, como foi as matérias, o professor, os amigos? Começar a ter uma conversa. E meninas, eu acho que eu limpei a casa dessa senhora, talvez umas 2, 3, talvez 4 vezes, eu não lembro exatamente, e eu nunca mais vi aquela mulher. Eu tenho até hoje, assim, agradeço muito a Deus, porque eu tenho aquela mulher como um anjo na minha vida, porque eu levei tão a sério aquilo, que eu sempre falava, né? Eu falava, não, temos que sentar ao redor da mesa uma vez por dia, porque eu tinha aquela preocupação, assim, meu Deus, é verdade, esses estudos que essa mulher falou, é verdade. Ela me contou algumas experiências de algumas crianças na escola e tal, e aí eu comecei, e foi assim certinho na minha casa, eu sempre fazia as nossas refeições todos, né, junto na América, nós não temos, a gente não almoça igual aqui no Brasil, todo dia, né, a meio-dia, na maioria das pessoas estão em casa almoçando, na América a maioria das pessoas estão trabalhando, então para nós lá é muito importante o jantar. E o jantar lá, ele é servido ali das 5h30, o máximo até 6h30, porque é o horário que os pais chegam em casa, os filhos chegam em casa da escola ali pelas 4h, 4h15 da tarde, porque eles estudam em horário integral, e era o seu horário que nós sentávamos ao redor da mesa e começávamos a conversar. Até hoje, meninas, meus filhos são adultos e nós temos esse costume. Estamos sentados na mesa, a gente começa a conversar e ali a conversa flui e às vezes a gente fica 1h, 1h e meia depois, né, da refeição ali conversando, batendo papo e virou um costume e sempre foi. Era na mesa. Às vezes as crianças chegavam, né, da escola e brincavam, e estavam ali na correria, faziam tarefa, mas quando sentava na mesa eles lembravam de tudo. E aí eles contavam para nós, e eu vejo assim como foi importante, né, eu ter ouvido aquilo, né, essa direção daquela senhora, né? Eu apliquei na minha família, apliquei na vida dos meus filhos e foi uma bênção e eu quero deixar isso para vocês no dia de hoje, né? Para como família, né? Ter esses momentos ao redor da mesa, né? De estar ali conversando, escutando os seus filhos, porque é sempre na hora das refeições que os filhos querem conversar. Eu lembro que quando eu era criança, nós íamos para a casa dos meus avós, que moravam em outra cidade, e o meu avô, os pais da minha mãe, eles tiveram 10 filhos. Então, todas as vezes que nós nos reuníamos na casa deles, era quase todos, né, os filhos, com as esposas e os maridos e os netos. Então, meu avô tinha uma mesa bem grande e ele sentava na ponta dessa mesa. Só que na mesa nós não podíamos conversar, era um silêncio. E a gente, criança, né, queria estar ali conversando, e meu avô só fazia. Então, assim, eu tinha muito disso comigo, que a mesa era um lugar sagrado e não podia conversar. Só que quando eu ouvi essa senhora me falando, né, como era importante conversar e estar ali na mesa, né, com os filhos e ouvir eles, e ouvir as estatísticas, né, da porcentagem de filhos que sentam e conversam, né, de ter mais oportunidades na vida, mudou completamente aquilo que eu tinha na minha cabeça. E eu quero deixar isso para vocês, né? Como mães, tenham tempo com seus filhos, né? Hoje na minha casa é muito difícil fazer isso com meu filho mais novo, que é o único que está em casa, porque ele chega
pode, no final do dia, né, e nós também não somos acostumados a jantar, porque a gente entrou no jeito brasileiro de almoçar, né? Mas toda oportunidade que a gente tem de sentar na mesa junto com ele, de conversar, de perguntar como tá as coisas, né, e tal, a gente sempre faz, porque é muito importante, né? Então eu vejo isso como Deus, ele coloca pessoas específicas na nossa vida, né, para nos ajudar, é, como, né, como para nos orientar como a gente deve fazer as coisas. E quando a gente começa a olhar na palavra de Deus, né, o estar junto com os nossos filhos, com a nossa família, é muito importante. E a gente vê aqui, né, no Salmo 128, como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Às vezes, enquanto os nossos filhos são pequenos, né, nós como mães, a gente não vê muito resultado. Parece que você faz o tempo todo e você fala uma coisa, você ensina a criança, chega no outro dia, eles fazem errado de novo. Mas, meninas, ter família é assim. Nossos filhos nem sempre vão fazer tudo ali na hora que a gente quer, como a gente gostaria que fosse, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque é a repetição que nos ensina a fazer a coisa certa, né? E como a palavra do Senhor fala, né? Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Talvez hoje nós não estamos vendo o que estamos fazendo, né? Para os nossos filhos, para os nossos maridos. Às vezes nós temos um lar, né? Que o esposo ele não, né, não é convertido, mas não façam, né, as coisas para agradar, como é que eu vou falar isso? Não façam somente para eles. A palavra do Senhor fala assim, e tudo quanto fizerdes, faça como se fosse para o Senhor. Né? Tudo que nós vamos fazer dentro das nossas casas, nos nossos lares, em primeiro lugar nós temos que fazer como se fosse para Deus, e depois, né, para agradar nosso marido, uma comida que ele gosta, né? Porque nós vamos cativar, ganhar, né, o carinho, o amor, nós vamos ganhar a atenção dos nossos filhos e dos nossos esposos, né, com as nossas atitudes, né? Porque se a gente está dentro de casa, nós servimos a Deus, só nós, né? Estamos ali buscando ao Senhor e tal, e a gente está ali, vou fazer uma comida porque eu vou agradar o meu marido e tal. Aí você não recebe nenhum elogio, ele comeu a comida, não gostou, estava sem sal, com sal demais, com pouco sal, a gente já se entristece. Mas com o nosso testemunho, né, com a nossa maneira de resolver esses conflitos, é que nós vamos ganhar, né, os nossos esposos para o Senhor. Então, se nós fizermos tudo, em primeiro lugar, para agradar a Deus e para que o Senhor receba aquilo como um cheiro suave, né, eu tenho certeza que muitas coisas a gente vai fazer diferente dentro da nossa casa, do nosso lar, né? O meu versículo da vida, né? Meu versículo favorito, que eu carrego ele, assim, as 7 chaves do meu coração, é aquele versículo que fala assim, procure apresentar-te diante do Senhor, teu Deus, como um obreiro aprovado, né? Chega no final do dia, eu paro e penso em todas as coisas, né, que eu fiz durante o dia, e eu fico pensando, Senhor, será que eu te agradei hoje? Será que o Senhor está me aprovando a minha conduta do dia? Será que tudo que eu fiz, o Senhor se agradou? Será que tudo que eu fiz foi, né, para te adorar, para te exaltar, foi para a honra e glória do nome do Senhor? Como foi meu dia? E muitas das vezes, meninas, eu vejo que certas atitudes, né, certos comportamentos eu deveria ter feito de uma maneira errada, e eu peço perdão ao Senhor e tento no próximo dia, né, não cometer mais aquilo, tento mudar, porque a nossa vida precisa ser assim, né? Nós precisamos estar com
tudo que nós fizermos, primeiramente, temos no nosso coração, né, na nossa mente. Será que isso agrada ao Senhor? Essa maneira que eu falei com meu filho, será que agradou ao Senhor? Essa maneira que eu falei com meu esposo, será que agradou ao Senhor? Porque hoje em dia eu vejo que muitos lares, né, estão com tantos problemas, estão com tantos conflitos, né, tantas, tantas brigas, tantas coisas, mas muitas das vezes a gente vê que é uma falha nossa, né? Uma falha da mulher, é uma falha do homem, né? De como os cabeças, né? O cabeça da casa, como, né? Os pais, de estarem com tantas situações mal resolvidas, e é uma coisa para nós pensar como nós estamos cuidando da nossa casa, né? Será que nós estamos fazendo mesmo para agradar ao Senhor? Será que estamos fazendo mesmo né, para ser aprovado por Deus? Porque às vezes a gente faz as coisas de qualquer jeito, limpa de qualquer jeito, mas se Jesus estivesse chegando na sua casa hoje, você ia limpar daquela maneira? Você ia cozinhar daquela maneira? E é assim que a gente precisa ser, né? Eu até, hoje nós trocamos o horário do nosso café. Aí quando deu 2 horas, eu falei com meu marido, nós não vamos fazer agora, nós vamos fazer mais tarde. E ele entendeu que eu não ia fazer hoje, né? Aí ele falou assim, nossa, você se arrumou tão linda, né? Para fazer a reunião com as meninas e você cancelou. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, eu me arrumei porque eu sempre me arrumo. E também eu me arrumei porque eu quero ficar bonita para você também. Aí ele, não, eu sei, mas eu tô com um horário agora e tal, porque de manhã foi uma correria e eu né, faço o meu treino, meu exercício mais tarde e tal. Mas a gente precisa se arrumar, né, para o Senhor, para os nossos maridos, né, e para nós mesmos, porque a gente quer se sentir bem, a gente quer se sentir, olhar e gostar da imagem que está vendo, mas primeiramente a gente precisa, né, fazer isso realmente, Senhor, porque eu quero estar linda para Ti, eu quero cuidar de tudo que o Senhor me deu. Se eu cuido da minha pele, porque o Senhor me deu uma pele, eu quero cuidar dela, das minhas unhas, cuidar de mim. E às vezes a gente não tem essa atenção, né? Esse cuidado com esse pensamento, né? O nosso corpo, o Senhor nos deu, ele é templo do Espírito Santo, né? Nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo. E são, né, a nossa casa é a nossa igreja, né? Onde nós servimos a Deus ali com os nossos filhos. E muitas das vezes nós não temos esse olhar, assim, que o Senhor está ali, né? A casa dele, o nosso corpo é dele. E a gente às vezes faz de qualquer maneira. E quando a gente começa a cuidar dessas pequenas coisas do nosso dia a dia, com mais amor, com mais atenção, a gente está louvando a Deus através disso, né? A gente está cuidando da nossa família nesses pequenos detalhes, né? Deixa eu ver aqui. Aqui fala assim, né? O Salmo 128, versículo 3. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Essa é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver os seus netos. Que Israel tenha paz. Então, meninas, eu vejo, né, que tudo aquilo que nós fazemos, né, tudo aquilo que nós fizermos dentro do nosso lar, ele vai ter um fruto, né, futuramente. Os nossos netos, né, a gente viva para ver os nossos netos.
e que Israel tenha paz. Nós somos o povo de Israel. Então, e nós como mães, nós, né, temos essa capacidade, nós somos criadas, né, com, 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 com esse, como é que eu posso falar? Nós somos criadas para ser, né, essa mulher. Eu até li esses dias, não está aqui meu iPad, mas eu até anotei no meu iPad sobre a função da mulher, né? Nós somos criadas para essa função, né? Nós somos criadas como auxiliadora, como uma mulher idônea, né? Nós somos criadas capazes de fazer esse trabalho, né? De mãe, com mais amor, com mais delicadeza, né? Nós temos esse olhar clínico, que é onde a gente vê assim as coisas, a gente vê tudo, a gente enxerga tudo, os maridos não veem, os filhos não veem, mas a gente vê tudo, e o Senhor nos criou para isso. Tem algumas mulheres que às vezes veem e tem uma interpretação ao contrário disso, né? Nossa, é tudo eu, é tudo eu, é tudo eu, porque é eu que faço, é eu que vejo, é eu que mando e tal. Mas é porque nós somos sensíveis, né, a essas coisas. E eu me sinto privilegiada, né, de ter essa sensibilidade, de ver que o dente foi mal escovado, o cabelo não foi bem penteado, e que a roupa está do lado avesso. Nós temos esse olhar, né? Então, meninas, que nós possamos, né, olhar, estiver sempre atentas à nossa família, cuidando deles, né, da casa, dos filhos, do esposo, estar prestando atenção nas pequenas coisas que está acontecendo. Às vezes um comportamento de um filho que ele nunca faz aquilo. Se você tem um filho que o filho nunca dorme à tarde, se um dia você chegar em casa, você estiver ali, você vê seu filho dormindo, automaticamente você já sabe que seu filho não está bem. Alguma coisa está de errado. Né? Se seu filho é falante, chegou um dia, ele está caladinho, você sabe que está acontecendo alguma coisa. E para isso, né, para a gente perceber, ter essa sensibilidade, nós precisamos estar alerta, né, em tudo que está acontecendo na nossa casa. E que a gente venha ter, né, essa sensibilidade mais aguçada, né, que nós venhamos a prestar atenção em tudo que está acontecendo no nosso lar, que a gente venha fechar as brechas, né, que talvez estão abertas e nós não estamos prestando atenção, né, o tipo de música que está sendo ouvido dentro da nossa casa, as programações que está passando na nossa televisão, né, os tipos de conversa que está sendo, né, ali falado dentro do nosso lar. Nós temos essa capacidade. Eu tenho lido um livro com algumas meninas aqui, às terças e quintas, que é um livro que se chama Limites, quando dizer sim e quando dizer não. É um livro que tem nos ensinado muitas coisas, né, dos limites, até que ponto a gente pode deixar alguém entrar na nossa vida, até que ponto a gente pode suportar algumas coisas, muito bacana. E uma das coisas que eu até anotei aqui para falar com vocês, meninas, que é uma das coisas que eu e meu marido, a gente fez sem perceber, e hoje eu vejo que quem colocou isso no nosso coração foi o Senhor. Todos nós temos um passado, né? Eu tenho um passado, eu, né, já tive um casamento fracassado, como eu já falei para vocês, né? Meu marido teve, né, a juventude dele, que teve algumas coisas que ele fez e ele não sente nenhum orgulho, né, do que ele fez. Mas a gente nunca foi de ficar falando sobre isso na frente dos nossos filhos. Não que nós escondêssemos, nós nunca escondemos absolutamente nada dos nossos filhos. Mas também a gente não ficava falando na frente deles. Por quê? Depois que eu vim, né, estou aqui no Brasil, que tenho contato com a família e mais amigos, né, que na América a gente trabalha muito o tempo todo, quase não tem
contato, né, mais diário, mais assim com pessoas, eu vejo às vezes assim pais conversando coisas perto dos filhos que eu fico, meu Deus. E outro dia, né, já faz uns meses, um tempinho atrás, eu vi um pré-adolescente falar assim: ai, mas se eu fizer isso que você fez, tá tudo bem, porque tu fez também. Então, tá tudo certo, tu nem pode brigar comigo. E na hora o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo, tá vendo, filha? Os pais precisam se reservarem, se tem alguma coisa do passado que eles querem conversar, que eles conversem com outros adultos, mas não conversem na frente dos filhos, porque aquilo já entra na cabeça da criança e a criança fala: minha mãe namorou cedo e casou cedo, por que, que eu não vou casar? E se a mãe, aquela mãe que fala, você não vai casar cedo, a filha já vai ficar assim, ué, mas tu casou, por que, que eu não posso? Já tem aquilo, já entra aquilo na cabeça da criança. Tipo assim, minha mãe não tem nem que falar nada, porque ela fez isso, o que ela tá achando ruim agora? Sabe? Então, são coisas assim que hoje eu sempre falo para os meus filhos, né? Nós todos temos um passado e, né, se um dia eles descobrirem alguma coisa, descobrirem não, se eles ouvirem alguma coisa, pode conversar com a gente, tudo, mas não são coisas que a gente está ali repetindo, ai, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro, ah, porque eu mentia para minha mãe, eu ia para casa do meu amigo passava na minha casa de madrugada, me pegava, daí a gente ia, comia um lanche, aí meu amigo me deixava em casa e minha mãe nunca soube disso. São coisas que a gente não precisa, porque isso você está dando um direito para o seu filho de pensar, meu pai fazia, por que eu não posso fazer? Então, são coisas, meninas, que nós precisamos ter muito cuidado com tudo que falamos na frente dos nossos filhos. E se eles um dia descobrirem qualquer coisa, escutarem qualquer coisa e vierem falar com a gente fala assim, sim, meu filho, eu fiz isso e eu me arrependo disso, não tenho nem um pouquinho, não tenho nenhum orgulho de todas as coisas que eu fiz. E encerrar a conversa ali, né? Que às vezes a gente ouve coisas assim que, ah, porque eu era namorador demais, ah, porque eu namorava muitas meninas, e outro dia eu vi um pai falando, e o menino, né, novinho, e, ai, porque eu também quero ser igual meu pai, né, pai, eu vou ser igual você, porque, então, assim, são coisas, assim, que às vezes eu vejo e falo, meu Deus, né, a gente precisa ter mais sabedoria do que a gente fala na frente dos nossos filhos. E isso vai fazer uma diferença enorme lá na frente, na vida deles, né? E são coisinhas que nós, como mães, a gente não vai repreender, né, o pai quando estiver falando alguma coisa assim na frente dos filhos. Né? Você pode chamar o pai depois e falar assim, olha, amor, você falou isso eu acho que não é bacana, nós deveríamos mudar isso. E, né, seria legal, né? Ele pode querer seguir os mesmos passos, né? Porque filhos, meninas, eles não aprendem com os ouvidos, eles aprendem com os olhos, eles aprendem vendo, eles aprendem com o nosso exemplo, né? E é por isso que a gente precisa, né, buscar sempre ter uma vida reta diante de Deus, não para agradar pessoas. Eu não busco uma vida de santidade com o Senhor para agradar pessoas. Eu busco uma vida de santidade, uma vida correta diante do Senhor, porque eu preciso, eu como mãe, eu me sinto na responsabilidade de deixar um legado para os meus filhos. Eu quero ser um exemplo para eles, né? Eu quero que a minha filha seja uma mãe melhor do que eu, né? Então, assim, tudo que eu faço porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade, né? Um exemplo para deixar para os meus filhos. E que a gente possa carregar isso e ser uma mulher que busca, né, santidade no Senhor, que busca viver corretamente diante do Senhor, para a gente honrar o chamado que Ele nos deu, né, como mãe, como, como como termostato da casa, né? Aquela mulher que um falou ali do outro, você vai lá, não, mas ele não quis dizer isso, mesmo que você sabe que o menino fez de raiva, fez de propósito, mas você é aquela que vai lá e fala,
não, filho, eu acho que ele está nervoso, ele não quis dizer isso, você é aquela pessoa que apazigua, né, a situação. E que a gente possa fazer isso, meninas, e que as nossas famílias, elas venham, né, crescer e ser famílias curadas, né, ser famílias mais leves. Não somos famílias de comercial de margarina e jamais vamos ser, mas nós precisamos, né, ser essas mães, essas mulheres, né, que luta e batalha para que as nossas famílias venham ser exemplo, né? Que as nossas famílias venham ser uma bênção, primeiramente dentro das nossas casas, e isso depois só flui, né? É automático, né? A influência é automática, né? Às vezes a pessoa pode olhar você e falar assim, nossa, mas você é chata. Gente, quando eu cheguei no Brasil, muita gente falava isso de mim. Nossa, deve ser muito chata com esses meninos. Nossa, parece que os meninos é assim. E depois eles foram vendo e depois, nossa, mas olha, ele é muito educado, ele é muito assim, ele é muito essa. Eu falo exatamente por causa disso, porque você tem que educar com amor e com firmeza ao mesmo tempo. Eu amo muito os meus filhos, eu sou aquela mãe que beija, que abraça e fala que ama o tempo todo, o dia inteiro. Mas na hora de falar sério, eu sento, eu falo sério, eu falo que eu não gostei, eu falo que foi errado, e eu falo, mas tá tudo bem, pense sobre isso e tal, e acabou um assunto ali. Então, assim, nós precisamos ser isso, né? E hoje eu vejo que muitas pessoas próximas a mim, elas falam, meu Deus, você tem tanta segurança, tanta paz, você acredita tanto nos seus filhos que estão lá do outro lado do mundo, você não se preocupa. Eu falo, não, eu me preocupo, mas eu sei os filhos, né, que eu criei. E às vezes eu não consigo falar com eles todos os dias, mas eu sei que está tudo bem. Mas é por isso, meninas, é um trabalho constante, é ser assim todos os dias dentro da nossa casa. E nós vamos ter famílias saudáveis, famílias que agradem ao Senhor e famílias que vai ser uma influência para outras famílias. E nós vamos deixar um legado, né, de uma constância dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, né, para as futuras gerações. Então, meninas, nunca se esqueçam. Nós nunca procuramos buscar viver uma vida honesta, uma vida reta, uma vida de santidade para Deus, para pessoas, para o pastor da igreja, para os líderes, né, da igreja. Não, nós buscamos viver uma vida reta, né, correta diante de Deus, porque nós temos um exemplo, né, um legado para deixar para os nossos filhos. Amém? Meninas, que bênção, que delícia estar nessa tarde com vocês. E estou muito feliz e espero que essa palavra tenha ficado, né, no coração de vocês e que vocês venham ler, né, esses dois salmos, Salmo 127 e 128, e declarar isso nas suas vidas, na vida das suas famílias. E não esqueçam que tudo que nós fizemos, nós fazemos, né, para a honra e glória do nome do Senhor, para que o nome dele seja exaltado. E nós, né, a gente faz para cuidar daquilo que ele nos deu, né? Então, que a gente faça com amor e que façamos como para o Senhor. E a gente sabe que se, né, o presidente, uma pessoa muito importante, vai chegar na nossa casa, nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos falar da melhor maneira, nós vamos dar o nosso melhor, né? E que a gente possa ser exatamente dessa maneira todos os dias dentro da nossa casa. Vai ter os dias que a gente vai estressar, vai, mas que a maior parte do tempo nós possamos ser assim, né? Buscarmos sempre agradar a todos. Darlene levantou a mãozinha, pode falar se você quiser. Ou talvez foi por engano, né? Acho que foi por engano. Meninas, vamos fazer uma oração, então, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, nesse tempo que Ele nos permitiu de estarmos aqui. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses minutos que o Senhor nos deu
para estarmos aqui juntas, Deus, para aprendermos juntas, Pai querido, a como cuidar das nossas famílias, Senhor, a como manter as nossas famílias da maneira que o Senhor da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor nos criou para fazer e para ser. Pai, abençoa as minhas irmãs, dá força, dá graça para elas, Deus. Guarda a casa delas, Pai, guarda tudo aquilo que carrega o nome delas, Pai. O casamento, os filhos, Senhor. Abençoe cada uma delas, que o Teu Espírito Santo possa ser o auxiliador de cada uma delas, que Ele venha guiá-las, Pai, pelo caminho certo, Senhor, as nossas vidas, porque nós precisamos do Espírito Santo todos os dias, Pai, e precisamos da Tua palavra, Pai, que é o que nos ensina como fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor. Cobre as nossas famílias, Pai, cobre as nossas casas, Pai, guarda-nos, Pai, que venhamos ser um exemplo, Pai, que venhamos ser uma influência para essa geração, Pai, e que nós possamos, Senhor, fazer a parte mais linda de todas, Deus, que é de deixar um legado, Pai, de retidão, Senhor, um legado, Senhor, de amor, um legado de paz, um legado, Pai querido, totalmente guiado por Ti, Senhor, para nossas famílias e para a nossa futura geração. Pai, obrigada por tudo, Pai, te damos graças, te louvamos e mais uma vez, Deus, muito obrigada. Amém, meninas. Muito obrigada. Um beijo para vocês. E hoje à noite, às 20 horas, nós vamos ter o nosso. Hoje é quarta, né? Hoje à noite, às 20 horas, nós vamos ter o nosso estudo do livro de Atos. Se vocês puderem estar conosco, vai ser uma bênção, tá bom? Um super beijo para vocês. Deus abençoe. Bye.